sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Esses são os 4 temperamentos. Você já ouviu falar sobre eles? Será que os temperamentos é a mesma coisa que signo? De acordo com essa teoria, existem 4 fluidos corporais que influenciam os nossos comportamentos e a nossa personalidade: bile amarela, bile negra, fleuma e sangue. Esses humores eram considerados os principais elementos que compunham o corpo humano. E quando eles estavam equilibrados, a pessoa estava saudável. Hipócrates acreditava que os diferentes tipos de humores estavam associados a diferentes tipos de personalidades. E foi aí que ele estipulou os 4 temperamentos com base na predominância de determinado humor. E eu já quero começar dizendo que, ao longo do tempo, outros teóricos eles foram mudando um pouquinho essa teoria dos 4 temperamentos. Então, daquela época até hoje, algumas coisas mudaram, então tanto é que existem 2 tipos de abordagem, uma que diz que a gente tem um único temperamento, ou você é um ou você é outro, não tem como mudar, e é um só. E tem uma outra abordagem que acredita que você pode ter mais de um temperamento, por exemplo, você pode ser 50% colérico e 50% melancólico, ou 30% fleumático e 80% sanguíneo. Outra informação importante é que não é cientificamente comprovado, porque não há evidências suficientes para comprovar que esses 4 temperamentos, essa teoria dos 4 temperamentos, elas realmente existam. Mas eu vou dar no final a minha opinião para vocês, a minha visão sobre isso eu vou dar no final desse vídeo. E respondendo à pergunta sobre os signos, não tem nada a ver com signos, porque a astrologia tem a ver com previsão do futuro. Tem a ver com a questão de pegar ali determinados grupos de pessoa, leão, Áries, virgem, classificar ali que tem aquelas características. Porém, nos 4 temperamentos, ele foi estudado de uma forma que muitas coisas realmente se encaixam. Tem a ver com as características principais daquele grupo de pessoas, mas não determina que aquela pessoa é assim. Por exemplo, o meu temperamento é melancólico. Então eu sou uma pessoa muito que a ordem e a paz para mim é algo assim essencial, é vital. Se eu tiver em meio a bagunça, desordem, aquilo vai me tirar a paz totalmente. Só que eu não posso deixar que isso governe minha vida, que isso domine a minha vida. Então, sabendo que esse é o meu ponto forte e fraco ao mesmo tempo, porque às vezes, vamos supor, se é ordem, paz, limpeza, organização, então, teoricamente, eu teria que me matar para deixar a casa sempre um brinco. Só que hoje eu tenho uma filha de 3 anos de idade e é meio impossível deixar a casa assim, tintim, sabe? Sempre limpinha, organizadinha, sempre assim. Não é a realidade. E se eu deixar que esse tipo de sentimento me governe, eu não vou viver. É muito melhor eu ver a casa bagunçada com a bagunça da minha filha que ela fez, porque ela está com saúde, brincando ali com os brinquedos e eu posso estar ali com ela, desfrutando daquele momento, do que eu ficar desesperada, querendo que ela não faça bagunça, mas também que ela não brinque, que ela fique sentada na frente de uma televisão assistindo o dia inteiro para que mantenha a casa organizada. Então, você sabendo quais são esses pontos que você precisa trabalhar, você vai trabalhando e vai moldando a sua personalidade. A personalidade, cada um tem a sua, é que nem a nossa digital. E tem como você ser uma pessoa que o seu temperamento é tal, mas você não... As pessoas olham pra você, elas falam, nossa, não parece que você é assim. Porque talvez você tenha evoluído e se desenvolvido tanto a ponto que aquelas características principais que rotulam a pessoa com aquele temperamento, você tenha conseguido evoluir, você tenha conseguido mudar e por isso, assim, você viva um equilíbrio maior. Então as pessoas não percebam. Essa é a questão. O signo, a astrologia, já tem uma coisa mais mística. Temperamento não tem nada místico, não tem nada a ver com isso. E agora eu vou falar um pouquinho, né, um breve resumo sobre cada um desses 4 temperamentos, para que vocês vejam aí se vocês se identificam com algum.
Pessoas coléricas são aquelas pessoas que têm aquele dom da liderança, ela chega no ambiente já dominando, tomando frente, já liderando tudo. São extrovertidas, enérgicas, elas são pessoas dominantes. Geralmente elas são bem assertivas, decididas, ambiciosas e competitivas. Elas podem ser impacientes e serem propensas à irritabilidade. Sanguíneo. Geralmente são pessoas extrovertidas, animadas, cheias de energia, sociáveis, é aquele tipo de pessoa que chega no ambiente e já vai conversando com todo mundo, falando oi, cumprimentando todo mundo, quer ser visto, quer, sabe, aquele político. São mais alegres, têm aquele alto astral, são comunicativos e adaptáveis, mas eles podem ser impulsivos e distraídos. Geralmente é aquele tipo de pessoa que você briga, xinga, faz alguma coisa, pisa ali na bola com ele, mas pra ele tá tudo bem, ele esquece rapidinho, ele perdoa, porque pra ele o relacionamento com as pessoas é tão importante que ele acaba esquecendo do restante das outras coisas no mundo. Melancólico. As pessoas melancólicas geralmente são mais introvertidas, pensativas e sensíveis. Elas ficam marcadas pelo ambiente, pelas situações muito facilmente. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vejo isso claramente na minha vida. Se uma formiguinha morre na minha frente, se um inseto morre na minha frente, ou se eu matei sem querer, eu fico a semana inteira triste e lembrando daquele acontecimento. E aquilo, assim, é como se fosse uma marca mesmo, sabe? Marca profundamente. Sabe a areia com água, assim, o barro, quando você pega e põe a mão e fica marcado ali, demora pra sair aquela marca? É tipo isso. É aquele tipo de pessoa que, se você tem uma briga, uma discussão, ela vai lembrar daquilo, das palavras que você falou pra ela por anos, e ela sempre vai falar, ó, lembra em 1990, quando eu nasci, que você fez isso, que você falou aquilo? Pois é, eu não esqueci. É o melancólico. São pessoas reflexivas, perfeccionistas e também tem uma inclinação artística. São pessoas muito criativas. O ponto fraco é que elas são propensas às preocupações e tem um pouco de tendência depressiva. É aquele tipo de pessoa que, se você vai pensar, sei lá, vamos viajar amanhã pra praia, ela vai lembrar de todos os acidentes que aconteceram nas últimas horas nas rodovias, nas serras, e ela vai começar a pensar em todas as possibilidades, tudo que poderia dar errado, tudo que poderia dar errado. Ela não pensa no que poderia dar certo, mas no que pode dar errado é com ela mesma. E por isso essa tendência a ser uma pessoa mais depressiva, porque ela foca muito no lado negativo. E os fleumáticos geralmente são pessoas calmas, tranquilas, equilibradas emocionalmente, pessoas que você não sabe quando ela tá morrendo de rir, nem quando ela tá extremamente triste, porque ela é uma pessoa neutra, uma pessoa que você olha pra ela não tem muita reação, sabe? Eu até postei um reels lá no meu Instagram que eu sou melancólica e meu marido é fleumático. Aí eu observei ele assistindo comédia. Raramente eu vejo ele dar risada. Na verdade, eu não lembro da última vez que eu vi ele dando uma gargalhada. E aí eu fiz esse reels. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Eles têm uma natureza mais pacífica. São observadores e evitam ao máximo conflitos. É aquele tipo de pessoa que, se você for brigar, ele vai... Sabe o negócio de eu prefiro ter paz do que ter razão? É o fleumático. É o lema do fleumático. E o ponto fraco é que eles podem parecer muito introvertidos e pouco expressivos emocionalmente, que é o que eu comentei. São pessoas que você não consegue ler, sabe? O melancólico, por exemplo, tem melancólicos que são mais expressivos e tem melancólicos que são menos expressivos. Mas vamos dar o exemplo do... É que assim, o melancólico, ele é dramático. Eu, por exemplo, nesse ponto, eu sou super expressiva. Transparente. Se você olhar pra minha cara, você vai saber o que eu tô sentindo, qual a emoção que tá me dominando ali. Mas quem é muito assim é o sanguíneo, não consegue esconder. Então, você olha pro sanguíneo, você já vai saber. É o oposto, o fleumático é o oposto. Você não consegue ler ali. Ele é zero expressivo. Agora me conta, você se identificou com algum dos temperamentos aí ou você não se identificou com nenhum? É legal você observar como que era, se hoje você tem dúvida, não consegue ter essa percepção, você para um pouquinho para observar como que você era até
uns 15 anos de idade aí, mais ou menos. Como que você era dos 7 aos 15 anos? Eu acho que, se eu não me engano, é essa a faixa de idade. Mas observa lá no seu passado, como que você era? Qual desses temperamentos que você mais se identifica? Porque ao longo do tempo a gente vai evoluindo, a gente vai se desenvolvendo e vai perdendo essas características marcantes dos temperamentos. Então pode ser que você tenha evoluído. Aí me conta aqui embaixo nos comentários se você concorda ou não, se você acredita ou não nos 4 temperamentos. E se você acredita, qual é o seu temperamento? E é muito legal a gente vê esses comentários, porque pela forma como a pessoa comenta, geralmente a gente consegue identificar as características dos temperamentos de cada um. Mas só ressaltando aí que não é uma teoria cientificamente comprovada, que a ciência bate ali e fala assim, ó, realmente isso existe. Mas não quer dizer que seja falsa, que não exista, que seja errada. Pode ser que daqui a alguns anos a ciência comprove, é porque essa parte de ser comprovado cientificamente é uma longa história e é um longo processo. Mas agora eu vou dar a minha opinião sobre isso, né? A minha visão, o que eu acredito. Eu acredito que Deus, ele criou 4 grupos de pessoas aí, que são esses 4 temperamentos. E ele classificou ali, ó, esse grupo de pessoas é assim, esse é assim, esse é assim, esse é assim. Vamos fazer assim, dividir, categorizar? Porque na hora de dar inteligência para o homem, para os psicólogos, terapeutas, psicanalistas ajudarem essas pessoas no desenvolvimento pessoal delas, na evolução delas, vai ficar mais fácil. Porque imagina, gente, para pensar, agora uma coisa assim é lógica. Imagina se todo mundo fosse completamente diferente um do outro. Como que a gente da área de saúde mental ia tratar cada pessoa? Quando eu sei, por exemplo, que eu tô conversando aqui, atendendo um paciente que ele é fleumático, eu já sei como falar com ele na linguagem dele de uma forma que ele entenda. Eu já sei quais as ferramentas usar para que ele evolua. Então, todos os fleumáticos que chegarem até mim, eu vou saber lidar assim com os outros temperamentos também. Então, eu, particularmente, é uma opinião minha, eu acredito que Deus, ele criou, sim, as pessoas, assim, grupos de pessoas que ele categorizou assim e deu inteligência ao homem para descobrir isso, para que a gente conseguisse fazer esse processo de evolução com cada um. E para finalizar aqui com uma energia boa, eu quero trazer aqui para vocês falar o temperamento de alguns discípulos. Vou trazer um discípulo de cada temperamento para a gente conseguir identificar melhor e imaginar, né, como que era na história cada um, a gente ter esse conhecimento de como seria, a gente se sentir mais íntimo, como se a gente tivesse realmente conhecido essas pessoas, esses discípulos naquela época. Primeiro eu quero começar com Pedro. Pensa aí em Pedro, tudo que você já ouviu falar sobre Pedro nas histórias de Pedro na Bíblia. Você consegue identificar qual que era o temperamento de Pedro? Pedro era o sanguíneo. Eu tô assistindo The Chosen, aquela série que dos discípulos, e, gente, é muito engraçado mesmo. Eu assistindo, tipo, dá pra identificar muito fácil. Realmente, Pedro, ele era muito sanguíneo. Engraçado demais de se ver. E o apóstolo Paulo? Paulo era o colérico. E Abraão? Abraão era o fleumático. E para fechar, Moisés. Você consegue imaginar qual é o temperamento de Moisés? O único que sobrou, o melancólico. Vou ler aqui um versículo de Moisés, onde dá pra gente ver bem essa característica do melancólico. Números 11. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Dramático, como eu falei para vocês. Drama total. Claro que eu vou terminar esse vídeo dando um exemplo mesmo do melancólico, porque eu aqui sou melancólica pura. Mas com relação àquela questão das abordagens que eu comentei no início, que tem uma abordagem que acredita que a gente tem só um temperamento e outra que tem 2, eu ainda estou estudando sobre isso e eu tenho as minhas dúvidas, porque eu também tenho muito do colérico em alguns momentos. Então eu tô estudando, me aprofundando mais nisso, porque assim, não é você pegar e escolher uma abordagem qual que você vai acreditar, né? A gente precisa estudar, precisa ir mais a fundo. Então eu tô buscando bastante referências, mas ao longo do tempo eu venho sempre trazendo aqui
mais conteúdo desse pra vocês sobre os temperamentos. Vou contar um testemunho pessoal pra vocês. Entender essa questão dos temperamentos me ajudou demais no meu casamento, porque eu sempre percebi que eu e o Bruno, a gente, apesar de ter algumas coisas em comuns, a gente em alguns pontos era bem diferente. E muitas vezes eu me sentia estranha, eu me sentia inferior a ele, perto dele. Eu não conseguia ser eu mesma, porque eu me achava assim, eu não sou que nem o sanguíneo, que é super assim expressivo e tal, mas perto dele eu me sentia uma sanguínea, porque ele totalmente, né, totalmente assim, sem reação, é mais na dele, é mais assim, calmo, tranquilo demais. E eu o oposto, assim. E aí eu me sentia mal, eu falava, nossa, eu acho que eu preciso crescer, né? Eu tô me sentindo uma criança perto dele. E aí, na verdade, com o tempo eu fui entendendo que, na verdade, são os nossos temperamentos que são diferentes. Ele é assim, é o temperamento dele mesmo. Então eu passei a me sentir melhor sendo eu mesma perto dele e aceitando essas diferenças. E outra coisa também, eu levava muitas características do temperamento dele, eu levava pro lado pessoal. Eu achava que ele tinha alguma coisa contra mim, que quando ele tinha determinada atitude, era porque o problema era comigo. Eu que estava provocando aquilo ou porque o problema era comigo. Ele queria implicar comigo, ele queria me provocar, ele que não tava nem aí. Mas aí quando eu entendi que esse é o temperamento do Felmático, aquelas atitudes e comportamentos tinham a ver com o temperamento dele, aí eu vi, eu falei, nossa, agora faz sentido. Então não é nada pessoal, é o temperamento dele. E aí eu passei a ter mais empatia. E aí eu comecei a olhar pra mim e falei assim, nossa, mas eu também sou assim, meu temperamento é assim. E é o meu temperamento, é algo que a Fernanda Boaventura, inclusive ela é cristã e ela fala bastante sobre os temperamentos. Eu vou deixar algumas referências de pessoas que falam, pessoas cristãs que falam sobre os temperamentos aqui pra vocês. Mas ela fala uma coisa que é muito interessante, que temperamento não é desculpa para você agir assim. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Eu ajo assim por causa do meu temperamento. Temperamento é a forma como você age por instinto, de forma natural. Então, naturalmente eu sou mais pessimista, eu olho mais pro lado negativo. Mas isso não significa que eu sempre vou ser assim. Eu posso trabalhar isso na minha vida e treinar ser uma pessoa mais otimista. Parar de ver só a parte negativa e ver mais a parte positiva. E aí que eu vou sair dessa sombra do temperamento e vou pra luz, vou evoluir. Então, eu não vou ser mais, assim, pode ser que aconteça uma situação e eu naturalmente, a forma como eu vou reagir a essa situação é a parte negativa. Eu já vou olhar direto para a parte negativa, mas eu sabendo dessa minha fraqueza, eu já vou fazer um trabalho, né, na minha mente de, não, mas calma. Sim, tudo bem, pode acontecer isso, mas olha o que aconteceu isso de ruim, mas olha o que aconteceu de bom. Então eu vou ficar com o que aconteceu de bom. Então eu vou fazendo esse trabalho e eu vou evoluindo, eu vou me desenvolvendo como pessoa. E isso também a gente traz para os nossos relacionamentos, não só para o relacionamento amoroso, mas para o relacionamento no geral, com as pessoas no geral. Você entender sobre os temperamentos é muito importante, muito válido para que você saiba como lidar com cada tipo de pessoa. Eu não lembro agora a referência, mas se eu não me engano foi Paulo que falou que com judeus ele agia como judeus. Ai, gente, eu não lembro, mas era alguma coisa assim que ele fala. Com cada um dos povos lá diferente, ele agia da maneira que aquele. Tipo assim, trazendo para os dias de hoje, né? Se eu vou numa comunidade, né? Eu não vou de terno e gravata, ou terno e gravata, eu não vou de salto alto, vestido, aquele vestido tubinho e de blazer, eu vou mais camiseta, leg, eu vou mais no estilo do pessoal ali, para eu falar a língua deles, para eles se sentirem bem diante da minha presença. Se eu vou estar diante de uma autoridade, um presidente, eu não vou de leg e de camiseta, eu vou de blazer, eu vou mais arrumada, eu vou me comportar de uma forma mais adequada à situação. Por isso que a gente fala a questão de ir na igreja, eu não posso ir na igreja de qualquer jeito, porque a igreja é um lugar onde a gente vai lá para adorar a Deus. Então imagina se eu for lá com um decote, com uma saia colada mostrando todas as curvas do meu corpo. Não é questão de eu tenho que ser do jeito que eu sou. Você pode ser assim na rua, se você quiser. O que eu acho errado, porque é o testemunho que a gente tá dando, né? Diante
das pessoas de Cristo, mas enfim. Mas na igreja não, porque você vai tirar, ali tem homens que são de carne, e você vai tirar o foco deles. De repente eles vão deixar de estar ali prestando atenção no culto, porque eles não vão conseguir tirar o olho das suas curvas. Então é uma questão da gente ter bom senso, não é questão da gente não ter personalidade, é questão da gente se conectar com as pessoas. E às vezes para você se conectar com as pessoas, você precisa, às vezes não, né? Você precisa falar a língua delas. Então, para mim, eu acredito muito nessa questão dos temperamentos, porque eu só vejo coisas boas. Mas agora, me contem aqui qual a opinião de vocês. No próximo vídeo da semana que vem, a gente vai falar sobre janela de tolerância ao estresse e o quanto você saber desse conhecimento pode mudar, pode salvar a sua vida ou perdê-la. Beijos e até o próximo vídeo.